Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha mais uma semana. Por aqui temos sempre receitinhas doces todas as quintas-feiras. Por isso, se ainda não subscreveram o canal, aproveito já para vos convidar a fazê-lo, porque assim não perdem nenhuma dessas receitinhas. Quanto à receita desta semana, continuo na saga de gastar todos os cremes de chocolate e avelã que me sobraram, de fazer o vídeo das comparações do melhor clone de Nutella que vocês pediram. Se não viram ainda esse vídeo, vou deixar aqui neste cantinho o link para irem lá espreitar. A receita que nós vamos fazer hoje é uma tarte de avelã e chocolate, ou se preferirem uma crostata. É o nome que estas tartes têm em Itália, estas tartes que são feitas assim com uma base, o recheio e depois por cima aquele efeito quadriculado. A massa vai ser carregadinha de avelãs, o recheio vai ser só o creme de chocolate e avelã e fica bastante gulosa, saborosa, fica assim quase a saber a Ferrero Rocher e além disso fica bem bonita, por isso promete ser um sucesso nas vossas festas, nos vossos lanches ou quando a quiserem fazer. Para fazer a massa vamos precisar de avelãs, é o ingrediente principal. Eu estou a usar avelãs cruas e com a pele. Além disso vamos precisar também de manteiga, açúcar, farinha, fermento e um ovo. Começamos por triturar bem as avelãs até que fiquem completamente pulverizadas. No fundo o que estamos a fazer é uma farinha de avelã e reservamos. Numa tigela colocamos a manteiga, que deve estar amolecida, bem molinha, com o açúcar e misturamos muito bem até que fique assim um creme bem fofinho. Podem fazer com uma colher ou com uma batedeira. Juntamos depois o ovo, voltamos a mexer muito bem para que o ovo fique bem integrado e neste ponto a massa vai estar assim, bem lisinha. Juntamos a farinha de avelã, começamos a mexer, não é preciso integrar totalmente, é só preciso dar uma mexidela para que o creme fique um pouco mais espesso e depois juntamos a farinha e o fermento e agora começamos a mexer com uma colher só para a farinha não espalhar toda e depois o ideal é mesmo colocar as mãos na massa até que esta massa se ligue, se una e forme uma bola. Embrulhamos a massa em película aderente e levamos ao frigorífico por 2 horas antes de esticarmos, mas também pode ficar no frigorífico mais tempo, em uns 3 dias, se quiserem fazer com antecedência. Para montar a tarte tenho aqui então a massa já firme, o recheio e uma tarteira que tem cerca de 20 cm de diâmetro. O primeiro passo vai ser descompactar a massa. Esta massa está bem firme de estar no frigorífico, então vamos apertá-la ligeiramente, vai facilitar que a gente a estique mais uniformemente. Formamos num disco e agora com a ajuda de farinha na bancada e por cima da massa vamos começar a esticar e de cada vez que esticarmos um bocadinho vamos girar a massa. Isto vai permitir que a massa se mantenha num formato redondo e também vamos controlar melhor que a massa não está a agarrar a bancada. Vamos esticar até que a massa tenha cerca de meio centímetro de espessura. Para transferir a massa facilmente para a tarteira, enrolamos no rolo da massa e depois desenrolamos na tarteira e vamos aconchegar muito bem para que a massa encaixe no formato da tarteira. Depois, com o rolo da massa, cortamos o excesso da massa e vamos então ajeitando com o polegar para que a massa fique mesmo apertadinha e mesmo aconchegadinha à tarteira. Picamos toda a base com um garfo para facilitar a cozedura e agora está prontinha a receber o recheio. E agora é tão simples como apenas despejar o creme para dentro da tarteira, alisar de maneira a que fique uniforme. Se o creme estiver muito espesso no inverno, por exemplo, podem amorná-lo muito ligeiramente no micro-ondas para ser mais fácil espalhar e vamos começar a tratar do quadriculado da parte de cima. Esticamos a massa que nos sobrou da mesma maneira, girando-a com um pouquinho de farinha e até que tenha cerca de 5 mm de espessura. Depois vamos cortar esta massa em tirinhas com mais ou menos 1,5 cm. Cortamos toda a massa e depois estas tirinhas vamos dispor por cima da tarteira, deixando também um intervalo de cerca de 1,5 cm entre cada tirinha. Primeiro colocamos todas numa direção e depois colocamos na direção contrária. Quando terminarmos, calcamos bem com as palmas da mão ao redor de toda a tarteira para retirar o excesso de massa e está pronta a ir para o forno. Se quiserem podem pincelar com um pouquinho de ovo batido, mas eu vou cozê-la mesmo assim. Vai ao forno a 180 graus, pré-aquecido, durante cerca de 40 minutos ou até que esteja bem douradinha. Deixem arrefecer completamente antes de desenformar e depois então desenformam, colocam num prato e cortam uma bela fatia e vejam esta maravilha por dentro.
Esta tarte é daquelas coisas que se classifica assim como um doce barra tentado. Ela é tão gulosa, tão decadente, tão saborosa, com uma diferença de texturas, a parte de baixo mais molinha, depois a parte cremosa do recheio, cá em cima mais crocante. E então, para quem é como eu, fã da combinação de chocolate e avelã, vai adorar. Espero que tenham gostado de mais esta sugestão e vejo-vos para a semana com outra receitinha. Tchau!